Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Construindo Valor, o podcast da Canteiro AEC. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais, Lucas Marangoni, André Estrada, da VIT Incorporadora, comigo também meu sócio, Marlon Pscheit. Olá, muito obrigado aí pelo o aceite do convite. Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a história da VIT, sobre a visão do incorporador, sobre os desafios vividos na obra, sobre os benefícios do BIM em relação a esse novo jeito de construir, um pouquinho do futuro. Fiquem à vontade, cumprimentem aí quem está nos assistindo e vamos interagir. Show, obrigado Márcio, Marlon, né, por receber a gente aqui. A gente não veio tanto para a capital, né, agora. A gente pôde visitar vocês, mas é muito bom estar aqui. Legal, obrigado Marlon, obrigado Márcio pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e sabemos o quanto que a Canteiro aí ajuda nós e nossa evolução aí como empresa. Maravilha, vai ser ótima essa conversa, um cliente muito querido que já é bastante tempo nosso parceiro e acho que vai ser bem rica a troca. Maravilha. Primeiro que a gente tem uma admiração muito grande por vocês, né? Vocês sabem disso, pela própria juventude, pela coragem de desbravar um mercado que é tão tradicional, né? E vocês, desde o início, né, Lucas, trouxeram aí com essa inovação, com essa juventude, mas com uma juventude que traz uma nova capacidade, né, que traz um novo jeito de encarar o mercado, né, de criação de apartamentos, de imóveis, de lares. Então, Lucas, conta um pouquinho de onde é que isso começou, como é que vocês iniciaram esse sonho, né, incorporar, construir juntos, construir valor para as pessoas. Enfim, conta um pouquinho da história da VIT para a gente. Legal, Márcio. É engraçado porque justamente, né, geralmente empresas ou produtos surgem de dor, né, de alguma dor que precisa ser resolvida. E no nosso caso eu fundei a empresa junto com meu pai, e meu pai já era empresário do ramo do varejo, então ele tinha muito contato com o cliente, parte comercial, de atendimento, de experiência do cliente, então ele trouxe isso do comercial. E a minha dor é porque justamente eu via pouquíssima engenharia aplicadas nas construtoras, nossa região de Joinville ali e litoral também. Eu via que não era só onde eu trabalhava, por onde eu passei, mas em vários amigos, né, que viviam em outras construtoras, que quem decidia era só o dono da construtora, era isso, não tinha uma discussão técnica muitas vezes sobre o que deveria ser feito e isso impactava no produto final. Né? Então isso me incomodava muito, né? E o André, a gente fez a mesma faculdade lá, né? E a gente viu muita coisa, muita engenharia que a gente sonhava em aplicar. E aí depois, vendo na prática que muitas vezes a engenharia era deixada de lado, uma coisa tão séria, né? Que é construir um prédio onde as pessoas vão morar. Primeiro a parte de segurança e depois de conforto, de como a pessoa vai viver lá dentro. Então surgiu dessa dor que, não pode ser dessa forma, sabe? Não pode ser assim. Então, não, a gente tem que construir uma empresa que vai realmente focar em engenharia e trazer um produto excepcional. Então foi essa dor, daí juntamos junto com esse comercial lá do comercial do meu pai, também a juventude, a vontade de fazer, de empreender, com a experiência do lado dele, de poder olhar para as coisas de um jeito mais sóbrio, né? E uma visão mais de longo prazo. Então a gente foi crescendo assim, daí a gente foi angariando pessoas, começou com uma startup, vamos dizer assim, né? Com pessoas, né? André tá desde o começo, com um sonho assim, né? Primeiro fazendo tudo que tinha à disposição, que precisava ser feito. E aí depois a gente foi expandindo, aumentando a equipe, a gente está com 25 pessoas na VIT diretamente, na VIT, fora todas as empreiteiras, pessoas que trabalham na obra. Os indiretos, né? Projetistas, né? Todo mundo. Então hoje a gente está bem estruturado em todas as áreas para poder pegar esse sonho, realmente estruturar isso e construir e entregar para o nosso cliente final, né? Que é quem vai morar lá, quem vai aproveitar os empreendimentos com a sua família, com seus amigos. Porque a gente fala que o imóvel é uma das coisas de maior valor agregado que a gente compra na vida, né? Se não a maior. Se não a maior. Então, tem muito sonho envolvido e tem muito esforço envolvido também de cada um de poder comprar, né, algo desse porte. Então, a gente entende que a gente tem uma função muito nobre, né, um dom de Deus, assim, de poder conceber esses produtos junto com tantos fornecedores incríveis, né, como a Canteiro também, né, muita gente envolvida para
para que o empreendimento dê certo e depois entregar isso para quem realmente vai usar ele. Né? Quem está nos assistindo tem a certeza de que é tudo muito fácil, né, Lucas? É só construir. É tudo muito tranquilo, né? Conta um pouquinho desse início ali de dificuldade, depois até de como é que a gente se conectou, né? Como é que foi antes do Rio Maggiore, né? Claro. Que foi o empreendimento que a gente se conectou. E depois do Rio Maggiore, para dizer para as pessoas se preparem, se capacitem, né? Observem as coisas, as dores, né? Para fazer melhor. Como é que você, com essa visão de que precisava ser diferente, precisava ser melhor, conseguiu superar essa fase de dificuldade para entrar, de fato, numa fase de estruturação, de crescimento e de robustez, né? Legal, Márcio. É um bom ponto. Eu até falo muito sobre empreendedorismo, assim, né? Vale muito... quem quer empreender, quem, né, quer fazer algo diferente, acho que vale muito a pena quando você tem essa dor, no caso que eu passei, né? Hoje eu acho que já tem várias empresas mudando, várias empresas melhores. Então, naquele período eu achava que não, cara, não pode ser dessa forma, acho que todo engenheiro tem que tentar empreender para fazer algo diferente. Hoje já tem empresas melhores, como a nossa. Boa. Então, às vezes vale a pena você se juntar numa empresa que realmente, né, entrega, que se importa com você, que entrega resultado, você é visto, você né, faz parte daquilo. Isso gera muito valor, né? Faz com que todos nós, todo mundo que trabalha, pense sinta que não, meu trabalho é valorizado e o que eu tenho a agregar realmente é feito, não é só jogado no lixo, né? E isso tem até um comportamento de cultura também da empresa, muito, né, muito, Lucas? Muito. De poder empreender dentro da empresa, né? Sem todo o risco, né? Porque eu digo que eu recomendava, né? E recomendo empreender, mas assim, é muito... desafiador. Não tenha dúvida. Ainda mais no Brasil. Exatamente. São várias noites, assim, de estômago virado. Tem que ter 3 estômagos, né? Para empreender no Brasil. Então, tem muitas coisas para enfrentar. Então, quando já é uma empresa que está mais estruturada, né? Basicamente, o André empreendeu junto comigo. A galera que estava no começo, porque, foi realmente fazendo tudo que era possível e viu essa empresa crescer, né? E hoje, né, tá na frente, né, de boa parte aí da empresa. Mas enfim, daquele período, então a gente queria fazer certo desde o começo. A gente falou, não, então a gente vai começar todos os projetos em BIM. O Rio Maggiore foi o primeiro projeto, vamos fazer em BIM. E aí a gente contratou uma empresa que se desfez, era uma empresa de gerenciamento, né, de projetos BIM, e ela se desfez ali, os sócios, não sei se brigaram, o que foi, mas se desfez e deixaram a gente na mão. E aí, poxa, aí o projeto já estava em andamento, né, a obra já tinha data para começar. Então, tava dentro do ano ali que seria executada a obra. E daí a gente foi buscar, não, agora tem que achar outra pessoa. E daí a gente conheceu o canteiro. Não lembro como é que a gente chegou, se foi pelo Google. Eu acho que não, foi por a indicação, acho que do Wagner, por ter conhecido uma outra empresa que já trabalhava conosco, projetista de Joinville. Eu acho que foi por esse caminho. Pode ser. Se eu não me engano, tá? Pode ser. E aí, né, a gente ligou, beleza, fez a proposta. Topou esse desafio, né? Porque basicamente, tipo assim, vamos fazer acontecer junto. Já tava... Sim. Tinha um prazo curto, tudo. E a canteiro falou, não, vamos... Porque uma coisa é começar tudo do zero, né? Você chegar e, olha, eu tô precisando desse tipo de serviço. Beleza, vamos estruturar aqui o escopo, vamos planejar e agora fazer. Agora não, eu já vivi uma bagunça aqui, tô com algumas pontas fora, tem que primeiro juntar para depois continuar. Daí, beleza, vamos nessa, então. Isso. Então, ali a gente criou um relacionamento muito bom, já que assim, não, poxa, quem tá com a gente desde o começo tem história, né? Sim. Isso é valorizado, porque Sim. a gente viveu coisas mais difíceis juntos, então no tempo de paz e de prosperidade a gente pode, né, alçar voos mais longos, maiores. Então, foi nesse contexto que a gente conheceu a Canteiro, e daí foi muito importante o primeiro projeto, que foi o Rio Maggiore, que a gente fez com um diferencial muito grande de BIM e tentou educar isso no mercado, porque na região litoral, ali no litoral norte nosso, né, que é Barra Velha, pega ali o público de Joinville, Curitiba. Curitiba até é mais desenvolvido nessa parte, mas ainda tem muitas consultoras que não usam BIM. Até hoje. 5 anos atrás, menos ainda. Então, realmente era algo que os corretores não sabiam. Muitos clientes não faziam ideia, nunca tinham ouvido falar. Então, a gente foi educando o mercado de por que isso era bom, não só para a construtora, mas para o cliente final. Né? Porque isso chega um produto muito melhor para o cliente final. Né? Beleza, evita retrabalho, evita um monte de coisa que não tem nada a ver com o cliente, né? Porque é a eficiência da construtora. Mas o produto final é muito diferente. Sim. E é engraçado, Lucas, porque assim, né? De onde é que viria esse esclarecimento para o público a não ser do mercado? A gente, né, a academia ainda não está na vanguarda do uso do BIM,
né? Ou a gente não vê isso, tipo, num programa lá, pequenas empresas, grandes negócios, alguma coisa educativa, né? Como tinha o programa, né, da Rural, enfim, da televisão, que trazia um papel educacional para as pessoas. Então, assim, a gente não conhecia de agricultura, mas assistia, às vezes, na televisão e se informava e tal, né? E em relação à construção civil, isso não existe, né? Às vezes uma matéria de jornal, mas uma revista especializada. Então, como é que, de repente, a gente conecta isso com o público é uma dificuldade, é um desafio, né? Legal. Eu queria perguntar, junto disso, né? Isso é uma gestão de riscos, né? Começa por uma gestão de riscos, avaliar quem é que a gente vai contratar, né? Homologar os nossos fornecedores, e tu já viveu ali na largada uma situação em que, teoricamente, estava calculado o risco, mas não dava para prever isso, né? E acabou acontecendo e vocês superaram. Vou colocar o André aqui na roda e te perguntar, André, né, depois dessa situação de risco, como é que vocês hoje estão fazendo também, logicamente, com um pouco da nossa participação, mas especialmente vocês lá na tomada de decisão dentro da empresa, a homologação desses fornecedores para a parte de projeto, né? Tanto a escolha da arquitetura, como depois dos projetistas e do apoio de gestão. Sim. Primeiramente, a gente busca esses profissionais que têm identificação com a empresa. Não dá para a gente trabalhar num projeto que é tão precioso para nós e para os nossos clientes, né? A gente faz tudo isso para mais do que vender. Pessoas que vão ali morar, pessoas ali que vão viver histórias delas, né? Então, toda essa busca de mercado que a gente faz, a gente tem que ter essa identificação com a empresa e saber o que a empresa espera de nós e o que nós esperamos da empresa. É mais uma balança ali que precisa medir. E, claro, ver a confiabilidade dela, né? Não adianta a gente buscar por um melhor preço, mas o nosso resultado final não vai ser tão bacana. Sim. Ou o processo vai ser muito árduo para a gente chegar naquele ponto que a gente precisa. Então, é justamente isso, ter esse balanço, ver tudo que a gente precisa, tudo que a gente almeja como empresa, como projeto, como produto, e fazer esses balanços e essas jogadas, né? E buscar o melhor para nós e para o nosso cliente final. E, consequentemente, todo o processo que leva um projeto, né? Hoje em dia a gente isso também é muito desafiador, né? Porque muito desafiador. Tudo é pessoas, né? São empresas, né? Projetos também. E por N motivos, né? A gente teve bons projetistas que a gente conheceu, que às vezes descontinuaram a empresa por N motivos, né? Porque engenheiro, né? Das oficinas de engenharia, arquitetura e tal, a gente não é preparado para uma gestão de empresa. Então é totalmente diferente. Já tá em empresa de projeto, uma coisa é você projetar, outra coisa é você gerenciar a empresa, várias pessoas. Fluxo de caixa, pagamento, pessoal. Exatamente. Então, tem várias coisas envolvidas também na empresa de projeto, que às vezes, né, a gente conta bons projetistas, mas não consegue continuar para um próximo projeto por N motivos, né? Ou porque não, agora cresceu demais e não está entregando, né, bons projetos. Então... Exatamente. É a situação que a gente se encontra naquele estado da vida, da empresa, do mercado, né? Então, esse é um ponto muito importante, assim. Às vezes, existem bons escritórios que a gente acaba se perdendo pelo caminho. Então, a gente acaba tendo 2 ou 3 de cada área, confiáveis, que a gente gosta, e para, né, ter segurança de que a gente vai ter um bom resultado final. Né? Sim, eu coloco até para alguns dos nossos clientes, se não todos, né, a visão de que a contratação de um serviço como o nosso de gestão de projetos, né, como uma sociedade. Eu brinco que eu sou sócio dos meus clientes, tá? Sócio minoritário, com um propósito específico e com responsabilidade limitada, mas somos um sócio, tá? E essa visão é o que traz a gente estar aí no 4º projeto, por exemplo, com vocês, né? Sim, sim. De se integrar, né? E de colocar aqui o emblema da VIT na nossa camiseta, na nossa camisa, né? E seguir juntos, estruturando os processos e evoluindo, porque se eu tenho uma visão só de terceirização do serviço, né? Eu vou lá, consumo um serviço e não integro e não faço o uso dessa terceirização para evoluir a minha empresa. E a gente está vendo no mercado de uma maneira geral, né? E a construção civil, tu colocasse muito bem que é talvez o bem, né, que a gente adquire de maior valor em relação aos bens de produtos, né? Celular, televisão, carro e o imóvel, para fazer uma escala simples, né? E dessas indústrias todas, a que ainda está mais atrasada
avançada do ponto de vista de tecnologia, de processos, de sistemas, é a construção civil. Essa daqui do celular, eles fazem um protótipo, engenharia integrada dentro da empresa, né? O design, tá tudo dentro da empresa, né? Depois, o computador ou a televisão, mesma coisa. O carro, né? O barco e o avião, para falar de coisas maiores. Também tudo integrado. Engenharia, tu constrói tudo junto. E a construção, por uma razão específica, que é cada projeto, cada terreno, né, proporciona um projeto, às vezes tu tem que criar um protótipo novo, tá? Mas a gente tem que aproveitar todo o processo de criação de protótipos diferentes, né, personalizados, e aproveitar essa visão industrial. Como é que vocês entendem isso, né, essa escala de um projeto para o outro? Como é que vocês vêm evoluindo em processos, em tecnologias e em pessoas? Tá, cada produto para nós ele é único, assim. A gente tenta visualizar dentro ali da parte comercial em si o que a gente espera daquele produto para o mercado e tanto para nós, né? Então, esses avanços que a gente vai galgando, assim, para cada produto vai ter um diferencial, ou qual tipo de diferencial, o que a gente quer entregar, isso é muito importante para nós. E essa parte de buscar novos parceiros, as novas tecnologias, e como tu comentou que é o sócio minoritário ali, isso é muito importante, porque a visão de vocês têm muito mais relações com várias empresas do que nós. Nós estamos ali com o nosso nicho e as pessoas com quem a gente está trabalhando no momento. A gente é sócio, né, de outras empresas parecidas com vocês, exatamente, né? E consegue trazer esses benefícios de volume. Um pouco de visão de mercado, né? Esse know-how é muito importante, porque, por exemplo, a gente faz uma reunião com um projetista, ele apresenta lá e para nós é isso, é o que ele está mostrando. E talvez ou ele entrega muito mais, ou talvez ele não entrega tanto. Então, essa visão de mercado, isso é muito importante. E essas novas tecnologias, a gente sempre vai buscando, vendo o que o mercado está trabalhando e como que o mercado está fazendo, para a gente também não ficar atrás e também tentar ficar sempre à frente. Essa é a nossa visão, de sempre empreender e inovar, né? E um dos desafios disso não é só aplicar a nova tecnologia, porque surgiu e vamos aplicar, é muito fácil. Mas o que o cliente vai sentir? Porque tem muita coisa que às vezes não faz sentido para o cliente, ou que não tem valor nenhum, que vai onerar talvez ou a compra dele, ou o condomínio, etc., que o cliente não quer. Então, esse entendimento do mercado, da parte de tecnologia, de outros projetos, o que está sendo feito, e de como o mercado consumidor também está querendo, né, que as coisas aconteçam. É um nicho muito específico, né? A gente está falando de valor agregado, mas também o processo de compra é muito maior do que qualquer outro. A gente decide comprar um celular, beleza, é rápido, beleza, sonha algum tempo, mas geralmente é rápido. Um carro também, um imóvel, ainda mais comprando na planta, você conhecer a construtora, beleza, gerou confiança. 100% confiança, né, Lucas? Exatamente. Aí gerou, beleza, aconteceu a compra, tem o pós-venda, período de construção, que ela espera mais uns 3, 4 anos até chegar, receber o imóvel, daí sim ela recebe o produto dela. E ainda assim agora ela vai colocar marcenaria, vai colocar o rosto dela ali. Então é um período muito longo. Então isso envolve um grande relacionamento com o cliente e uma menor quantidade de pessoas também. Não é que nem tem um celular que tem milhões e milhões de usuários que você tem feedbacks variados, né? Agora, no mercado imobiliário, você tem menos pessoas com valor agregado maior que você está ouvindo. Pelo menos o nosso nicho de alto padrão, né? Sim. O valor agregado é proporcional à responsabilidade que o desenvolvedor tem, né? Marlon, tu que acompanhasses aí, né? Acho que todos os projetos da VIT tu teve liderando aí, né? Junto com outras pessoas da nossa equipe, mas estivesse à frente aí da gestão dos projetos, né? E alguns deles a gente trabalhou com equipes diferentes, né? Mas com o mesmo cliente, até acho que inicialmente o André não participou do primeiro projeto que a gente estava, talvez entrando no fluxo, né? Era um pouco mais com o Lucas e depois o André assumiu, tanto quanto o Lucas. E daí a pergunta que eu te faço é, os projetistas mudaram um pouco, né? Então, assim, o que tu nota, né? A tecnologia era a mesma, né? Os processos, né? A gente conseguiu integrar os processos ao longo do tempo para melhorar essa gestão de riscos, né? De homologar
fornecedores, projetistas, novos sócios, né, minoritários, novos parceiros, e dificuldade em relação às pessoas, para ainda ficar dentro dessa tríade, né, de tecnologias, processos e pessoas. Conta um pouco do que tu experienciou, né, do que tu vivenciou dentro desse fluxo com a mesma empresa, com diferentes equipes e com resultados melhores a cada projeto. Eu acho que o Rio Maggiore foi uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque a gente herdou a equipe, a gente herdou um contexto de projeto, né, que era um pouco particular e acho que foi interessante o desafio, porque de certa forma a gente teve que se adaptar àquela situação, mas ao mesmo tempo a gente foi colocado como uma figura importante ali. Então a gente conseguiu participar muito bem, né? Lógico que tinha suas limitações, porque muitos dos parceiros que naquela época eram fornecedores de vocês tinham dificuldades com o que a gente precisava, né? Eu acho que essa questão da leitura do quanto é importante não só a maturidade de projeto, mas também um pouco do BIM, da tecnologia, porque assim, o nosso insumo é informação e é modelo, né? A gente consegue fazer um bom trabalho de controle de qualidade se a gente tiver essa informação bem estruturada. E muitas vezes o projetista diz que faz BIM, mas não consegue entregar da maneira estruturada que a gente precisa. Lógico que a gente consegue se adaptar, mas é um trabalho um pouco maior e às vezes aumenta o risco de a gente deixar passar alguma coisa. Então, aquela primeira experiência foi interessante para a gente até passar o feedback para vocês de quem tinha mais facilidade e quem não tinha, até as dificuldades de colaboração, porque muitas vezes a gente traz propostas de melhoria de projeto e a gente já percebe uma certa resistência do projetista de querer mudar o seu projeto, porque, logicamente, isso aumenta o tempo de projeto e isso acaba trazendo uma redução de lucro, né, de quem presta serviço, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar muitas vezes os parceiros ideais, que são aquelas pessoas que estão muito mais preocupados em fazer um excelente projeto do que em ter lucro logo de cara, né? Porque a gente sabe que à medida que o projeto o corpo da equipe vai ganhando uma sinergia, isso traz celeridade, né? Traz um entrosamento e a gente consegue trazer melhores soluções em um tempo mais curto. Essa disposição da VIT desde o início de querer melhorar o seu processo, trabalhar com equipes mais integradas e manter aqueles que trabalham bem, eu acho que é essencial, né? Eu acho que essa consciência da importância disso mostra na prática o quanto eles estão conseguindo progredir ao longo do tempo, tendo tanto essa preocupação de manter um time coeso, quanto também de estar sempre aberto a ouvir sugestões, né, e contribuições nossas e dos projetistas no sentido de melhorar o que eles estão fazendo. Eu acho que cada um tem sua especialidade e a grande riqueza da integração vem da contribuição de cada um e a gente mediando isso com a participação deles. Eu acho que nunca o cliente deve se omitir em relação a isso. Eu acho que esse é um outro diferencial da VIT. Ela sempre está nas reuniões, ela sempre está participando, ela sempre responde e eu acho que isso faz toda a diferença no sucesso dos empreendimentos. A gente tem falado muito sobre a palavra, né, coordenação, coordenar um projeto, né, tem que ter o ordenador e o ordenador é quem contrata e quem paga. Quem dá a ordem é quem paga, tá? E o coordenador, ele auxilia o ordenador, né? Mas eu quero explorar um pouquinho mais ainda, Marlon, essa questão do projeto, porque a gente teve dificuldades, eu sei disso, né? Com projetos, com equipes, como o Lucas comentou, que também se desfizeram ao longo dos outros projetos, não foi só no primeiro. No segundo projeto também tivemos equipes de projetistas que às vezes a gente perdeu o modelador dentro do escritório, né? De uma certa disciplina. E a gente precisou trocar o pneu com o carro andando, literalmente, né? Não estava nos planos, faz o planejamento e tal. Como é que a gente consegue manter o objetivo final, a geração de resultados, a obra virtual? Porque projetos, né, antigamente, por que os projetos hoje são mais caros? Porque a gente também evoluiu, as ferramentas são melhores e mais caras, as licenças de software. O profissional é mais capacitado para trabalhar com essa ferramenta mais poderosa. Então, é lógico que ele ficou mais caro. Mas isso, se fosse um aumento de custo, seria inviável. Ele tem que ser um investimento. Ou seja, a gente tem que... esse incremento de custo da fase de projetos, ele tem que se traduzir numa economia na fase de obras ou na linha do tempo total do negócio, né? Como é que a gente conseguiu resolver esses problemas de entrega, de padrão, de remobilização de quem entra ao longo do projeto? O que tu recorda aí para até auxiliar quem está contratando, né, projetistas, novos incorporadores, novos projetistas, como ter a gestão de riscos de fornecedores?
Eu acho que tudo nasce do levantamento das necessidades de cada empreendimento. Como o próprio André colocou, eu acho que é fundamental ter clareza do que vai significar aquele produto, aquele novo empreendimento que está sendo lançado. Quais os objetivos? Acho que, cara, as datas são muito importantes, né? Eu quero fazer o início da minha obra aqui, eu preciso da minha aprovação nesse momento, porque isso tudo é muito estratégico a nível comercial e de viabilização do empreendimento. Isso tudo a gente faz um questionário muito abrangente, né? Para a gente conseguir formular as nossas ferramentas de planejamento, que são fluxograma, cronograma, BEP, termo de referência para contratação. Então, são tudo ferramentas que nos auxiliam a garantir que a informação está chegando na ponta que precisa e a gente ter menos risco de ter esses problemas ao longo do caminho. Eu acho que é um amadurecimento até da canteira de entender quais são os requisitos mais importantes para a gente conseguir contratar, mas cada vez mais a gente tem maturidade e entende onde que estão as deficiências, né? Uma delas a gente sabe que é a equipe que normalmente é muito pequena, muito escassa e dificilmente eles conseguem trabalhar simultaneamente em duas frentes no mesmo projeto. Então, muitas vezes a gente está num ciclo de revisão de uma etapa e ao mesmo tempo está querendo avançar em outra para trazer uma celeridade para o projeto. E eles não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque é uma pessoa trabalhando nisso. Se essa pessoa sai do escritório, tem que passar essa informação para outra e isso leva tem um gap de tempo ali que acaba atrasando e é uma questão que a gente não tem como contornar. O que a gente pode fazer? Sempre identificar caminhos críticos no fluxo de desenvolvimento do projeto. Ele é um pouco diferente da obra, a gente sabe, não é tão linear, né? As coisas acontecem, aparecem. Mesmo porque a gente está criando ainda, né, o projeto, está terminando de criar o projeto, na obra a gente já está com o projeto bastante consolidado. E é um ponto cego no mercado, porque eles não tratam dessa forma, mas à medida que tu recebe um projeto, o primeiro passo é fazer uma avaliação de qualidade do modelo e uma análise crítica da solução. Não adianta eu começar a fazer a integração dessa disciplina com as demais se ele não atende o mínimo daquilo que se espera ou do padrão que a consultora costuma fazer. Então, às vezes a gente vê que as coisas vão se desenrolando e daqui a pouco, quando a gente está numa fase de pré-executivo e executivo, o cara entende que aquela solução de do sanitário não funciona. Aquela distribuição de prumadas vai prejudicar o produto porque tem um desvio de prumada em cima de uma área muito nobre de um apartamento. Cara, tu vai ter que mudar todo o projeto. É quase que voltar àquela etapa, recompatibilizar, então gera uma reação em cadeia. Por isso é tão importante ter o processo de validação com a participação do cliente, de preferência utilizando o modelo, porque o modelo dá uma visualização muito mais completa do que está sendo proposto para aquele projeto, e a partir dali, sim, fazer uma compatibilização e fazer as revisões de integração, né? Então, acho que isso tudo faz parte da nossa atribuição e responsabilidade no processo de projeto e é algo que eu acho que faz diferença. Ter alguém orquestrando todas essas informações e mudanças que ocorrem ao longo do caminho. Maravilha, ficou tudo muito fácil. Estamos resolvendo os problemas estão aparecendo, a gente tem método, a gente tem ferramenta, estamos resolvendo. Vou criar um pouco de dificuldade aqui. Estamos com o projeto pronto, compatibilizado, a obra está começando, chegou um cliente. O cliente tem um sonho. O sonho dele não está encaixando com aquilo que vocês estão ofertando como base, como chassi, vamos dizer, né? Que é uma personalização. E aí, como é que resolve essa questão? Porque quem financia tudo isso, a incorporação, a construção ou a prestação de serviço, é o cliente comprador do imóvel, né? E a gente precisa atendê-lo. Que tipo de dificuldade a gente vive, André? Quando chega o cliente, ele vê, né? Pô, de fato tá legal, mas o meu sonho, eu queria que fizesse assim para ele encaixar aqui. Acontece. O que nós, pelo menos como engenharia dentro da VIT, a gente pensa? A gente trabalha dentro da arquitetura, primordialmente antes do cliente ver a planta, o mundo ideal que vai atender... Da arquitetura base do projeto. Da arquitetura básica, praticamente o que a gente pensa de necessidades que o cliente vai ter dentro daquela planta. Layout, funcionalidade. Exatamente, pontos de tomada, o que ele pode criar, pensar alguma coisa diferente, a gente tenta adiantar, mas não dá. Sim. Cada pessoa tem a sua particularidade, cada família tem a sua necessidade, Sim. né? Então, dentro da empresa, a gente tem uma arquiteta e a gente senta junto com o comercial e engenharia, faz um escopo de todas as personalizações, assim, o que é plausível de fazer ou não. Isso quando esse cliente que quer a personalização já chegou lá e fala, eu quero adquirir e tal, mas eu quero que faça isso. Exatamente. Daí você já começa a mapear as necessidades dele. Isso, daí é feito uma reunião com a arquiteta, porque daí ela entende o projeto,
ela tá por dentro do modelo, sabe o que está acontecendo ali por trás, e também é uma visão de orientação, né? Porque às vezes o cliente, às vezes ele é leigo na área, ele precisa de uma necessidade, mas às vezes a gente já tem essa necessidade. Então é essa conversa, entender realmente qual é a dor que ele tem e qual é a nossa solução. A gente está com uma experiência boa no prédio que a gente está executando, no Jopo, que os clientes gostam muito da planta e os pontos de personalização são muito poucos, assim. É uma tomada que adiciona, é um ponto que desloca de tomada, mas grandes personalizações a gente ainda não teve, assim. Esse é um ponto que eu queria acrescentar também. Porque quando o projeto foi muito bem pensado, isso reduz muito a necessidade de personalização. Exatamente. Porque o cliente, ele é muito leigo na maioria das vezes. Às vezes ele tem um arquiteto, mas a maioria não tem Leigo quer dizer que é de outra área, né, Lucas? Não da engenharia. Ele é um médico, é um profissional liberal, é um empresário. Então ele tem muitas ideias ou muito o que ele quer, mas ele não consegue colocar isso em palavras ou em disposição. Então ele precisa de um auxílio. Então hoje a nossa arquitetura, muitas vezes, ela mais auxilia ele a entender as necessidades e direcionar ele para pequenas modificações que já vão atender o que ele quer, sem ele precisar, sabe, mover o mundo, assim, porque na verdade não é isso que ele quer, né? Ele já admirou a planta, gostou, comprou muitas vezes com isso, e ele comprou sabendo que ele poderia personalizar depois. Mas não, é muito raro ter alguém que não, só compra se fizer tal modificação, sabe? É muito raro mesmo. Então a pessoa chega depois para esse período de modificação e a nossa arquiteta pode direcionar para que, né, ele faça do jeito que quer. Mas assim, as modificações é que eu já, conhecendo outras consultoras, até o que tive antes, se você não direciona o cliente, ele, não, então eu vou mexer em várias coisas. E na verdade é que ele não sabe o que ele quer mexer. Né? Então ele vai sonhar muita coisa que às vezes não vai atender ele, né? Ou vai levar para o arquiteto quando é algo mais específico. Então, não, beleza. Então pode levar para um arquiteto projetar e entregar, porque às vezes é muita coisa, né? Aí é diferente, daí também entrega um projeto mais robusto. Mas isso também é mínimo, né? Eu diria que 2 ou 3% dos nossos clientes contam com um arquiteto. E o modelo é muito importante para isso, porque é a forma que ele consegue enxergar, porque... o modelo BIM, no caso, o modelo André. BIM ali, a gente consegue navegar, ele consegue entender realmente o que é realmente uma parede, o que é onde está a porta, e isso é muito importante. Tanto ali para a parte de personalização e também para venda, né? Para ele entender o tour 3D com óculos de realidade virtual, isso é muito importante para entender como que é a disposição da planta. Porque às vezes a gente olha a gente é acostumado, né? A gente vive isso diariamente, mas às vezes a pessoa nunca olhou uma planta assim com calma para entender os espaços, as medidas e tudo mais. E eu acho que isso é uma... Desculpa. Eu acho que é uma questão importante também que vale para as incorporadoras que estão nos assistindo, é a qualificação do pessoal que está trabalhando conosco, né? Das incorporadoras, a equipe técnica, como vocês já conseguem operar o modelo a ponto de entender as consequências daquelas mudanças que o cliente está sugerindo. E até mesmo poder mostrar isso graficamente, de uma forma fácil de ele entender, cara, se eu mudar esse ponto de água para cá, eu vou estar batendo nesse pilar, eu vou ter que criar um ressalto, talvez fique até pior do que o que tu está imaginando. Então, tu consegue convencer de uma forma técnica com muito mais facilidade. Exatamente. Eu acho que é super importante trazer essa mensagem que os nossos clientes, às vezes, não, eu vou passar para canteiro a questão do BIM, eles resolvem tudo e a gente não precisa. Não, é importante ter uma qualificação mínima para vocês poderem fazer análise crítica daquilo que está sendo ocorrendo e usar o modelo não só para fins de compatibilização, de gestão de projetos, mas para fins também de comercialização e outras aplicações que muitas vezes as pessoas não sabem explorar. Né? Legal, vou continuar com esse tema fazendo mais 2 perguntas. E se ele quiser? O cara quer botar um banheiro perto do que seria o meio da sala, da planta base de vocês, ele não vai fazer aquilo sala, ele vai fazer um novo quarto, alguma coisa nova ali, ele quer fazer isso. É possível? Depende muito qual que é exatamente o que ele quer, né? Porque tem coisas que não são possíveis por afetarem prumadas, né? E tem coisas que não dá para mexer, né? Então tem algumas coisas que são impeditivas. Sim. Desculpa, não dá para fazer. Isso. Tá, entendi. Sim, exatamente para que ele entenda que não tem como cada um, né? Vou mudar toda a disposição, porque daí não é um prédio, né? Exatamente. Então, esse é exato o ponto. É uma casa, né? Mas então a gente tem certas limitações, mas assim, como o projeto foi muito bem pensado, são poucas as limitações, sabe? Vou, de novo, tu falasse anteriormente o projeto bem pensado. Para mim, eu entendo o projeto bem pensado como foram construídos cenários possíveis, né? Alguns N cenários possíveis para prever essas personalizações e atender não só com a planta base, mas com esses cenários possíveis. É isso que tu quer dizer quando ele foi bem pensado, né? Exatamente. Porque a gente está falando muita coisa aqui, que às vezes eu acho que é muito bom para consultoras que estão assistindo,
né? Ou quem é mais técnico, mas às vezes para o cliente final, ainda assim, é muito técnico o que a gente está falando. Mas assim, seria muito legal se o cliente final pudesse, às vezes, sei lá, assistir uma reunião de gerenciamento de projeto, porque são 2, 3 horas, né? É longo, né? Mas assim, é muitas ideias diferentes, é muita engenharia mesmo, arquitetura, né? Todas as disciplinas pensadas em como entregar o melhor para ele. Porque não é só... É muito interessante porque é algo que eu nunca tive antes em outras construtoras. Porque geralmente o que era? Era um projeto 2D, que primeiro arquitetônico, beleza, passou para estrutural, deu uma leve compatibilização, resolveu ali, a entrega para os outros. Os outros que se viram, elétrico, hidráulico, dificilmente vai mexer na minha estrutura por causa disso. Sim. Aqui não. Aqui, claro, também tem essa mesma sequência, só que todo mundo tá junto na reunião discutindo as melhores soluções, e aí o estrutural não tem medo, tipo assim, não, peraí, é melhor? Vamos mexer então, vamos mudar esse pilar, vamos transformar redondo, retangular, ou vamos fazer um capitel, enfim... São muitas soluções possíveis, diferentes, que são discutidas na reunião, e isso tem muito valor. Né? Hoje eu participo pouco, né? O André tá direto ali, mas, poxa, é muito legal assim, toda essa engenharia pensada, e a gente fala muito, né, de IA, deixar a inteligência artificial trabalhar, mas essas reuniões são justamente a integralização da criatividade humana com os processos que a IA pode ajudar. Sim, porque sempre vai ser humanos fazendo coisas para humanos, né? Exatamente, exatamente. Então, a IA pode dar N soluções que não vai ter valor nenhum para o cliente final, porque quem vai utilizar aquilo é um humano. Então, essas reuniões são de muito valor, porque são humanos discutindo várias formas diferentes de pensar, de enxergar, e utilizando IA, utilizando várias ferramentas para otimizar e facilitar isso. Maravilha. Momento do cafezinho, Marlon. Nossa produção trouxe um cafezinho aqui. Alguém mais vai querer? Vou querer também, por favor. Maravilha. Então já pega aqui, Lucas, aqui. Obrigado. Produção traz depois. Vamos aproveitar esse tema, porque eu acho assim, vocês até são heróis, na minha opinião, em permitir, né, tantas personalizações, porque tu pensa na própria indústria, tá? Antigamente, quando tu ia comprar um carro, tu comprava um carro e tu poderia escolher quase todos os opcionais, tá? Então, o vidro elétrico, o ABS, não sei o que e tal. E, cara, daí tinha que mandar para a fábrica, tinha que encaixar de novo e demorava e tal. Então, hoje os carros, se vocês forem ver, eles já têm de fábrica 3 opções. Entendeu? A opção 1, a opção 2, a opção 3, eventualmente uma opção 4, que são o S, o SX, o SXE, por exemplo, né? Que são os avanços de alguns opcionais e personalizações. Isso da fábrica. Depois ele ainda pode fazer a personalização que ele quiser, mas de fábrica ele tem isso, né? E na construção civil, eu vejo clientes se preocupando em... Tá, mas eu preciso também compatibilizar a personalização. Daí eu falo exatamente isso. A personalização, ela tem que estar dentro de um cenário possível, né? Então, tu tens que fazer um projeto bem pensado. Sim. E encaixar os cenários, de fábrica, se tu queres permitir um banheiro na sala, já prevê uma prumada perto desse eventual banheiro na sala, né? Já cria esses cenários possíveis. Não é difícil, o papel tá aí, o BIM, o modelo tá aí justamente pra gente exercitar. Difícil é fazer lá na obra quando tá pronto, né, André? Exatamente. Esse aspecto de cenário, Márcio, é muito interessante, que aí entra um pouco do que o Lucas já tinha comentado, né? Às vezes a gente está numa reunião, a gente vê algumas alternativas, são cenários de melhoria ou de resolução de um problema que apareceu. E muitas vezes a gente precisa de questões mais quantitativas do que... Não é só qualitativa, né? Por exemplo, eu vou ter que reduzir a minha viga para poder passar uma tubulação por baixo dela, porque a furação é inviável, mas eu vou ter que aumentar a taxa de armadura. Ou eu reduzo o pé direito daquele ambiente, ou faço um rebaixo no forro. Quer dizer, tem inúmeras possibilidades. O que eu vou considerar a melhor possível? Tem que envolver comercial, né, produto, tem que envolver o engenheiro estrutural para me dizer o quanto que eu vou gastar a mais, e a partir disso, dessa troca, que a gente vai tomar uma decisão embasada. Normalmente, se tu faz isso durante a obra, tu não tem condição de fazer toda essa análise, né? Tu vai resolver de acordo com o tempo que tu tem. E de uma maneira muito cara, né? Exatamente. Porque daí tu tá com a mobilização da coisa acontecendo. Então, a questão dos cenários eu acho fundamental que a gente traga aqui para a mesa, porque no fundo, até lembro que na última reunião de fechamento de projeto que a gente fez, a gente falou, cara, a gente fez 100 e poucas versões de projeto até chegar na melhor, quer dizer, são várias tentativas e aperfeiçoamentos de um modelo integrado de disciplinas para chegar no melhor projeto possível e depois levar isso para a obra, que eu acho que é um outro desafio, né? Que é garantir que a obra entenda por que foram tomadas aquelas decisões e respeitar aquilo.
que daí é o papel do André, e que eu acho que o André, vivendo essas reuniões técnicas, consegue segurar essa decisão e fazer com que a obra siga aquilo que foi pensado durante a etapa de desenvolvimento de projeto. Eu acho... Opa, desculpa. Tem um ponto muito importante que eu nunca me esqueço do que o Marlon falou uma vez, que era numa reunião e ele estava até falando para os projetistas, né, que é muito importante que o projeto esteja bem detalhado, bem feito o documento, porque se ele vai para a obra e o documento está mais ou menos, a obra desacredita o projeto. E isso é muito fica sério. no vício de eles vão resolver, porque sempre resolveram, né? Exatamente, porque na obra tem que resolver. Exato. Né? A obra não pode parar, tem que continuar, tem que achar a melhor solução ali que seja possível para continuar, mas com certeza não é o lugar de você achar soluções técnicas, né? Porque algumas pessoas que não estão envolvidas em todas as disciplinas. Né? Na obra é um gerenciamento. Não está um projetista elétrico lá dentro, hidrossanitário, etc. Eu gosto de usar a pirâmide, Lucas, que a gente até tem na visão empresarial, né? Que é a estratégia, a tática e a operação. A obra é a hora de operar. O tático da obra é o quê? É o orçamento e o planejamento. Tá? E a estratégia é o projeto, né? Tu não muda a estratégia porque é o cerne da tua tomada de decisão tática e aqui tu estás operando, né? Tu estás executando, né? E quando tu estás executando qualquer coisa que seja, tu já planejou aqui, tu já pensou lá. Então, a hora de pensar é na estratégia. Então, se a gente usar essa figura, né? A gente até tem o primeiro serviço de projeto justamente é a fase estratégica. A gente chama, mudou agora, antes a gente chamava de estratégia BIM. Só que não tem só a ver com BIM, tem a ver com a estratégia do produto. Então, a gente está chamando hoje de PEP, que é o plano estratégico do projeto, tá? Eu brinco até com o Thiago, que é o PEP legal, né? Para quem lembra do desenho lá. Então, assim, para uma coisa dar certo, tem que ter o PEP legal, planejamento estratégico de projeto, onde a gente vai ver contratação dos projetistas, sistemas construtivos da construtora, como é que tu executa, né? Como é que vai ser o futuro, porque tu já fez outros prédios, vamos trazer para cá, né? O cronograma de linha de base de projeto, o fluxo de trabalho, a estrutura de informação, o LOIN, né, Marlon? Que é o nível de informação necessária para desenvolver o projeto, antes do Level of Development, né, o LOD, tá? Então, a hora de resolver isso é uma hora anterior. Tá? E também pensar que essa pirâmide, ela na verdade deveria ser invertida no sentido de que o tempo de projeto deve ser valorizado, né? Às vezes as pessoas querem fazer um projeto rápido e aí não tem um tempo suficiente para chegar na melhor solução. E aí o que acontece? A obra vai ter que mudar e vai acabar mudando porque entende que tem soluções melhores. Só que aí tu está fazendo isso durante a execução. Quer dizer, tu vai acabar esticando o teu prazo de obra e talvez até custando mais essa obra por conta das mudanças que vão ocorrer. Era justamente o que eu queria ter colocado quando eu dei a vez aqui para o Lucas falar, que as pessoas procuram um gestor através da palavra compatibilização. Eu preciso contratar uma empresa para compatibilizar o meu projeto. O que é compatibilizar o meu projeto? É tocar a obra, cara. É ser um engenheiro de obra, porque quando a gente tinha projetos em 2D, a função do engenheiro principal da obra é compatibilizar o projeto, ou seja, é dar soluções aos problemas que não estão bem representados no projeto, né? E dar viabilidade executiva para eles. Então, assim, não é só compatibilizar, né? Ela é justamente o processo de ser o líder junto com o proprietário, né, que idealizou e concebeu o projeto da solução técnica, né, utilizando a matéria-prima que são os projetistas, né? Junto disso, né, fazer a compatibilização. Então, assim, a gente entra, né, do PEP, a gente entra num processo de coordenação junto com o cliente, num processo de gerenciamento, que é validar cada entrega daquela de modelo, né, fazendo uma ressonância magnética para ver a estrutura da informação e a estrutura da geometria dos modelos. E, por último, então, compatibilizar, que não é a gente pode compatibilizar uma única empresa, uma única disciplina entre ela, pode compatibilizar 2 disciplinas, pode compatibilizar 3, 4, 5, até compatibilizar o prédio como um todo. E esse é um dos grandes desafios que eu tenho visto hoje no mercado, que é a visão de que cada disciplina faz a sua parte. E, na verdade, não é. Cada disciplina faz um único todo, que é o prédio, e não a disciplina de projeto arquitetônico ou a disciplina de projeto estrutural. Vou conectar com um outro assunto que a gente, em linha com o que a gente estava falando, da personalização e do modelo e tal. Vocês têm vivido ou têm levado o modelo para entrega para esse comprador final ou para a administração do condomínio, ou seja, o síndico, a zeladoria, o pessoal que vai depois da manutenção, porque a obra terminou, o prédio nasceu.
Entende? Ele vai iniciar a operação dele. Então, tudo aquilo que a gente construiu vai, de fato, começar, né? Igual o nosso corpo, né? Quanto mais a gente vai movimentando, vão, às vezes, acontecendo algumas dores em função ou de um mau uso ou de um esforço, mesmo que natural, né? Em que a gente precisa fazer alguma manutenção, descansar, lubrificar, alimentar, etc e tal. Vocês têm levado já o modelo para entregar para o comprador, para o cliente final, para o administrador do produto final? Esse é um braço que a gente está crescendo e estruturando bastante na empresa. Por quê? O projeto a gente pensa lá por muito tempo, né? 1 ano, 2 anos projetando, pensando naquele empreendimento para funcionar daquela maneira. Depois a gente passa o tempo de construção e chega no momento da entrega. E depois, é só pós-obra? Como que funciona? Às vezes os espaços que a gente pensou e como a gente consolidou não são utilizados da maneira que a gente pensou. Então é um braço que a gente quer trazer, eu acho que é bem certeiro nesse aspecto de treinar quem vai operar o prédio, quem vai manutenir as coisas ali, juntamente com o condomínio, para que as coisas funcionem da maneira que elas foram projetadas para tal. E isso vai extrair do projeto o máximo que ele desempenha e o que a gente vendeu efetivamente, né? Se a gente fala que aquele espaço vai ter X, o condomínio precisa atender aquele espaço daquela maneira, né? Então, a gente está justamente estruturando essa parte para chegar lá no final e fazer um treinamento, fazer essas visitas rotineiras para que o projeto em si não termine ali na entrega, mas sim na vida útil dele a gente consiga explorar esses ambientes e todo o prédio para que ele viva da maneira que a gente idealizou lá no começo, né? Maravilha. Hoje a gente entrega o básico que a maioria não faz, que é entregar o as-built. Né? O nosso as-built, ele é com fotos até de como foi executado, que tá igual ao projeto. Só que para o cliente final é muito mais palpável ele conseguir ver a foto, as distâncias e tal, porque ele viu que tá ali. Né? A gente vê propaganda já de realidade aumentada, que é muito legal, só que a gente até hoje não aplicou, porque até no celular mesmo, realidade aumentada do celular, a gente não tem precisão nas distâncias. Então, tu não pode entregar... É muito bonito colocar ali a tubulação passando na realidade aumentada, mas se aquilo tiver 5 centímetros errado, ele vai furar e vai ser um pesadelo pro cliente final, né? Então, eu acho que a tecnologia esse georreferenciamento ainda tá bem distante de estar, pronto pro cliente final. Então, a gente usa as ferramentas certeiras de que realmente faz com que ele não fure nenhuma tubulação, né? Teve vários clientes que nos elogiaram, tal, porque às vezes a marcenaria fechou tudo, e aí, onde é que tá agora o ar-condicionado que tava ali? E daí ele conseguiu ver pelas fotos ali, pelas distâncias, exatamente onde tava e, né? Esse é o feijão com arroz bem feito, né? Exatamente, A gente já viu, inclusive, escaneamentos, né? De fotografias escaneadas com 2 telas, né? Que é o mesmo princípio da fotogrametria. Quando os aviões vinham batendo 2 fotos e unificavam a visão das 2 fotos para planificar a Terra, né? Em forma de mapas, né? Então, quando a gente tem um mapa produzido através da fotogrametria, a gente tem, de fato, uma medida real, né? E isso está ocorrendo na obra. Então, é a mosca, né? Aquela câmera mosca que Nuvem tem... de pontos. Né? Exatamente. Ela faz um mapeamento, sobrepõe as 2 imagens e daí tu consegues ter uma fotografia que, de fato, é precisa na medida, tá? Isso a gente já... vai muito do investimento que a incorporadora queira fazer, né? Mas a gente entende que existem hoje ferramentas que viabilizam uma precisão maior. A questão só é ver se faz sentido esse investimento, porque levantamento com laser scanning permite que a gente consiga cotar, né, com muita precisão, tipo, uma tubulação em relação a uma parede ou a um cano. Agora, tem que ser feito isso durante a obra, né? Em estágios específicos. Então, é todo um processo que tem que ser estruturado para que isso funcione da maneira adequada. Mas o que o Lucas falou é muito verdade, tá? Eu tenho da minha residência o manual do proprietário, né? E as fotografias não foram caprichadas. Poderiam ter sido um pouquinho mais caprichadas, sabe? Em relação ao que precisa ver. Então, esse cuidado de fazer o básico bem feito já faz toda a diferença. E o mercado não está cumprindo essa tarefa adequadamente, né? Mas a gente está evoluindo, está caminhando. Sim. Tá? Eu queria que vocês destacassem um pouco mais, né? O uso do modelo na obra, né? O quanto que isso está ajudando a visualizar, por exemplo, uma frente de trabalho complexa que sempre é o quê? O que tem de bastante complexo na obra que eu vejo sempre que era o mestre de obras que tomava a decisão e ele dizia, não, assim é bem melhor e tal, que são as transições das tubulações que vão conectar ou a uma estação de tratamento ou uma rede pública
pública de esgoto. Então, a gente tem uma série de prumadas que vêm do pavimento da torre, né, do núcleo da torre, fazem as transições no pavimento de lazer ou de garagem, vão lá embaixo, fazem a curva, e quando já estamos lá embaixo, a gente já está falando de dezenas de tubos, né, interconectados, e o BIM, para mim, uma das grandes maravilhas é a gente ter tudo isso desenhado e quase que a nível executivo, né, uma antecipação, é a construção virtual de fato, né, e vocês têm feito o uso dessa visualização de um modelo já com mestre de obra, com a mão de obra, eles já estão conseguindo assimilar isso lá no canteiro ou ainda não, André? Sim, a gente tem o modelo no aplicativo, então tanto o mestre de obras como a equipe de obra que está operando, tanto quem está trabalhando ali pode acessar o modelo se tiver alguma dúvida e visualizar isso no 3D, né? Porque, como o Lucas comentou, se os projetos não vêm confiáveis, a parte ali do 2D, né? Que é as pranchas que são impressas e tudo mais, quem está trabalhando começa a desconfiar. E isso é muito ruim para nós, porque se alguma coisa não está bem descrita ali, ele já fica com o pé atrás nas outras 99. E principalmente o Messi, né? Que é um cara experiente, que já fez muito e ele olha pra gente. E eu já sofri muito quando era mais garoto ainda, né? O cara olhar pra gente e falar, pô, eu tenho, né? Tenho uns mestres lá, cara, em São Paulo, da Ingeform, eu me lembro muito bem dele. E ele era, assim, resolvia absolutamente tudo, né? E a gente estava lá falando de sustentabilidade, de gestão de resíduos. E eles desconfiam naturalmente. Só de tu ser uma pessoa mais jovem, né? Engenheiro, colocando uma questão para o mestre, ele já desconfia. Ainda mais jovem com a tecnologia, né? Então, se não tiver representando e não for correto, cara, cai por terra tudo, porque a experiência dele é que vai comandar. Mas eu meço isso o quanto que me ligam, né? Boa. Porque não tem como medir o quanto tá sendo indicador, é um KPI, é o número de ligações. Exatamente, eles se resolvem muito facilmente lá na obra. Quando vem o problema, digamos, para mim, é alguma coisa que realmente não conseguiu resolver lá. Essa é uma das vantagens, André. Dá para ficar um pouco mais no escritório, mais sossegado, porque a coisa tá planejada e tá resolvida. Exatamente, dá para focar em outras áreas que precisa e mais a parte estratégica. Então, o meu telefone, em relação a isso, é bem pouco acionado, né? Então, eu meço por isso. Não, é muito difícil a gente conseguir parametrizar em dados efetivamente o quão efetivo o modelo está sendo estruturado ali e utilizado, enfim, para diversas finalidades. Mas o pessoal tem acesso e o pessoal gosta bastante, assim. Pelo menos a equipe de obra não tinha contato com isso. Vieram, assim, de outras faculdades, de outras empresas que não trabalhavam efetivamente com o modelo e com o BIM especificamente. Então, é um outro mundo, né? Então, tá todo mundo vendo uma outra realidade, que é a realidade que tem que caminhar o mercado, né? Não tem como sair disso. E aí, isso tem vários impactos positivos, né? Mas um que eu acho marcante, que impacta, que a gente deixa o cliente visitar durante a obra também, né? Tem um dia específico, um turno específico, agendamento e tal, mas ele pode visitar e a gente recebe muito elogio da organização da nossa obra, de limpeza, tudo. Isso envolve, claro, a equipe que está lá principalmente, mas um projeto bem executado ajuda muito isso, porque, por exemplo, a gente concreta o piso térreo já no início da obra. Isso faz com que não tenha mais barro desde o início da obra. Sabe, que é uma coisa que suja, que o cliente vem, né, fica tudo sujo, não. E a gente só consegue concretar porque tem centenas de tubulações que estão passando ali embaixo, a gente tem certeza delas e a gente pode fazer e concretar inteiro. Uma coisa que muitas outras vezes não era feito, né? Na VIT sempre foi feito, mas em outras experiências, a gente vê isso em várias obras diferentes. Tinha que esperar chegar certinho, Exatamente, tu quase termina a primeira estrutura para não, beleza, tem todas as prumadas, chegou hidrossanitário, não, agora tem certeza. Daí agora desce, agora pode concretar, porque senão... Cara, isso é tão básico, tá? Que o mercado ainda não se deu conta disso, tá? Exatamente esse é o processo de construção virtual, de integração. Todo mundo acha que é só uma maquete eletrônica, que o BIM é só um desenho. O BIM é tomar uma decisão absolutamente estratégica de forma barata, né? E de forma assertiva para melhorar, por exemplo, a comercialização. Olha do que tu está falando. Tu está falando de uma visão de atender o teu comprador melhor por uma questão do que tu fez em projeto, por uma questão do que tu fez em obra, com foco no teu cliente, né? Então, assim, quando... No cliente e nos trabalhadores que estão lá. E nos trabalhadores que estão lá. Vestiário, tudo pode ser mais limpo, mais organizado, porque não está nem todo mundo no barro. Né?
tocasse num tema que estava aqui engatilhado na minha mente, né? Essa preocupação até social, tá? Ontem mesmo eu vi um post de um outro engenheiro batendo uma fotografia de um trabalhador da construção civil deitado no chão para fazer o seu descanso, tá? E até assim, acima do peso e humilhado pelos colegas, debochando, né? Da onde é que estava a situação. O que né? A gente é uma atividade, a atividade do trabalhador da construção civil é uma atividade pesada. Né? Eu acho que todo engenheiro, eu sempre tive isso em mim, esse respeito ao ser humano, né? De todas as oportunidades que eu tive de fazer alguma coisa em casa, eu mesmo fazer, tá? Já quebrei piso de casa para reformar junto com um construtor, sei lá com quantos anos, uns 14, 15 anos, eu mesmo com a talhadeira, quebrando o contrapiso para substituir o piso. Já fiz muro de madeira com colegas e parafusando, fazendo por conta própria, tá? Porque, né, eu me tornei um engenheiro civil, nós não vamos executar uma parede, mas entender o esforço que é desse trabalhador. Então, assim, o mercado, o trabalhador da construção civil, ele ainda, em muitas, melhorou bastante, tá? Mas antigamente nem o capacete tinha, toda a parte de segurança era negligenciada, a gente já venceu isso, né? Tem uma parte de conforto do vestiário, né? De dar um ambiente limpo para ele trabalhar. E o que vai acontecer que a gente já está mapeado pelo mercado de alguma maneira? A escassez de mão de obra. O que é a escassez de mão de obra? As pessoas, até para engenharia, tá? Se a gente for ver a taxa de relação candidato-vaga da minha época para hoje, caiu abruptamente. Então, isso vai faltar engenheiro no mercado, tá? E vai faltar trabalhador humano da construção civil. Tá? Então, vou fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, como é que vocês entendem esse cuidado com a equipe de vocês, tá? Seja própria, seja de terceirizados, né? Para ofertar uma condição melhor de trabalho para eles. E, numa visão de futuro, como é que vocês estão se preparando para enfrentar essa escassez de mão de obra e começar a pensar em equipamentos, em semi-industrialização e em industrialização? Em relação aos trabalhadores, assim, a gente sempre se preocupou em fazer uma área de vivência que realmente fosse adequada para eles, né? Porque às vezes eles têm que viajar para trabalhar, nós sabemos as condições que cada um passa dentro da sua casa, dentro dos seus lares, enfim. Então a gente teve sempre essa preocupação de ter um espaço adequado para que ele possa fazer sua refeição, para que ele possa ir no banheiro, fazer suas necessidades, de ir no vestiário, enfim. Então a VIT sempre se preocupou nesse ponto. E além de dar segurança, tanto na obra, mas sim os materiais necessários para que eles efetivamente trabalhassem de maneira adequada e todo esse suporte. Então a gente sempre buscou isso. E cada vez mais a gente está trabalhando para que realmente eles se sintam à vontade de estar ali num ambiente de trabalho bacana, de trabalhar, conseguir desempenhar o papel. Tem as melhores condições possíveis, Exatamente, né, André, de trabalho, né? Porque é uma relação. Se ele não está bem, ele não produz. Então, é uma jogada é uma faca de dois gumes, né? Ele precisa estar bem para ele produzir legal, para a obra andar e todo mundo ser feliz no final do dia. Então, tem sempre essas duas vertentes. E sobre a falta de mão de obra, realmente é o que a gente passa diariamente, né? Vocês já estão enfrentando isso lá no canteiro, de ter uma outra função, de não ter um especialista ou uma pessoa tão experiente naquela atividade? Os empreiteiros, assim, eles reclamam bastante, assim, pra gente que, falta gente no mercado, quando contrata a pessoa vai uma semana já desiste. Então, existe essa preocupação nossa, deles e também nossa, né? Porque a gente é afetado diretamente. Então, tentar lidar com essa situação, trazendo essas melhores condições no canteiro para que eles realmente fiquem na empresa e possam galgar também outros cargos dentro das empreiteiras que estão ali. Uhum. E a outra coisa é um planejamento próprio da empresa, né? Nós, como VIT, como incorporadora, a gente, por N motivos, a gente tem um cronograma de lançamentos, eu digo, mais tranquilo, assim, porque a gente não pode querer lançar muito. É muito fácil você colocar produto no mercado, né? Você entender o que a gente quer, tudo, beleza? Tudo isso tem seu desafio, mas é muito fácil você fazer o projeto ali. Às vezes muitos nem fazem IBIM, fazem o mais rápido possível só para mostrar alguma coisa e lança e pronto. Daí começa a vender. Bota tudo na imagem de vendas, né, Lucas? Exatamente. Mas aí, beleza, depois esse projeto consegue ser executado, é viável e ainda mais,
dá para operacionalizar isso tudo, né? Uma gama. É muito comum construtoras obterem sucesso, crescimento, né? Que a gente está tendo e tal, e daí abraça o mundo, né? Quer fazer várias, né, dezenas de obras ao mesmo tempo, e obviamente isso cai a qualidade e é afetado diretamente e muito forte pela escassez de mão de obra. Então a gente é muito conservador nisso, né? A gente ficou uma obra ao mesmo tempo, agora a gente tem 2, ano que vem vai caminhar para a terceira, vai voltar para 2, depois vai para 4, e a gente vai estar em 5 ali nos próximos 3 anos, que é o nosso ideal, assim. Então a equipe está preparada para isso. Sim, nós, no nosso lado, né? Por que a gente se aproxima muito do construtor, tá? Porque a gente tem que estar sempre antecipando o futuro. Isso já está acontecendo hoje, como o André falou, e os próximos projetos de vocês, a gente já tem que estar pensando no projetista. O projetista ainda não está tendo a experiência de obra que, na minha opinião, deveria ter. Né? Eu falo assim, ó, hoje vai contratar um projetista, vê se ele tem um capacete lá no escritório dele. Porque o projetista hoje, ele é um empreiteiro virtual. Ele está projetando em mim porque ele sabe como é que se executa. Dito isso, o futuro, os sistemas construtivos que a gente já tem que estar totalmente familiarizado com o que é o estado da arte e da industrialização hoje. Nós já temos que estar nos capacitando. A gente saiu da faculdade, parece que todo mundo tem aquele alívio, está com o diploma, agora eu vou só trabalhar. Né? E, cara... Os meus professores já diziam isso. Eu, pelo menos, continuei seguindo aquilo que eles nos orientaram. Tem que continuar estudando sempre. Tá? Então, assim, os projetistas, eles precisam antecipar isso. Como é que se executa? Porque o que eu vou colocar no meu projeto, como eu vou projetar, o tipo de elemento que eu vou utilizar, eu tenho que saber como é que funciona. Quem é que faz isso? Como é que máquina que eu uso? Como é que se a máquina sobe ou se não sobe, né? E o Brasil, na minha opinião, está muito, muito, muito atrasado, tá? Nisso, de uma maneira geral. Eu trabalho no mercado de São Paulo, conheço, talvez, as maiores construtoras do país, e até elas não estão preparadas para o que está vindo, tá? Eu não quero fazer alarme nenhum, mas é só ver o que a China está fazendo, construindo um hospital gigantesco em 10 dias, subindo prédio em 48 horas, tá? Esse é o ponto, é industrializar cada vez mais. E a reforma tributária está aí, tá corroborando para isso. Não tenha dúvida. Tem várias críticas, beleza? Tem uma parte... positiva, enfim, tem vários problemas que ela traz. Mas o ponto é que ela vai desonerar um pouco a indústria e vai aumentar muito o custo tributário de serviços. Então, é o caminho da industrialização. Porque é a cadeia, né? O imposto sobre valor agregado, né? O serviço. Exatamente. Se tu não monitora ele, aqueles débitos e créditos que tu vem carregando, mas se tu não executa ele, tu vai perder, tu vai pagar mais. A não ser que tu faça o controle e tal. E para te fazer isso, tu tens que ter um contador que entenda desse sistema futuro que a gente ainda não vai ter. Então, concordo contigo. Vai ser um impulsionador. Vai encarecer ainda mais serviços, mão de obra, e vai... teoricamente, né, vai desonerar um pouco a indústria. Então, favorece a industrialização. E olha como é tudo integrado, tá? Nós estamos falando de novo do projetista. O projetista tem que entender o que a reforma tributária vai fazer para o incorporador, para ele projetar, tá? E, né, com a crítica entre a arquitetura e a engenharia, talvez um pouco por conta disso, né? A arquitetura, ela tem a liberdade da criação plena, né, do projeto, ainda é a atribuição do arquiteto fazer a concepção do projeto, mas ele tem hoje, fazendo a obra também, não só a criação, porque o projeto era isso. Tu fazias a concepção, representava ele documentalmente de alguma maneira, virava projeto executivo e ia para a obra. A obra tinha que se virar para viabilizar a execuibilidade daqueles sonhos da arquitetura, tá? Desde a época do Niemeyer, né, Brasília, né, a gente viu que era isso. Ele, num guardanapo, projetava. Tava ali, concebido e tal. Depois tinha todo o trabalho ali de engenharia para viabilizar aquelas cascas fininhas dos pilares com as coberturas, né, dos prédios públicos de Brasília. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, mas quando eu fui para Brasília eu falei, caramba, que incrível, né? Em 1950 o cara fez uma casca, o engenheiro calculou, sem BIM, sem calculadoras rudimentares, sem computador praticamente, né? E conseguiram viabilizar aquilo. E daí quando a gente vê as fotos de como é que foi o processo, né? A
a turma deitada nas pranchas no chão, né? Eu falei pro Marlon que eu vou levar o projeto da Torre Eiffel, que eu comprei quando estive lá visitando a Torre Eiffel, eu comprei a réplica do projeto. Tem um caderno que se vende lá nas lojas de souvenir, então venderam o projeto do Gustave Eiffel, né? O projeto da Torre Eiffel. Então, sei lá quantas mil peças, sei lá, 15 mil peças totalmente detalhadas, né? Desenhadas à mão praticamente para encaixar e viabilizar. Então, assim, a gente o mercado brasileiro, de uma maneira geral, está bastante atrasado, né? Eu acho que a gente deveria estar, e a gente se propõe exatamente a isso aqui, a estar construindo valor, a estar trazendo a realidade do mercado hoje, pensando no futuro, para a gente se preparar, porque senão a gente vai ser atropelado, a gente vai viver eternamente aquele gigante adormecido, vão passar por cima da gente de uma maneira que a gente não vai entender, não vai nem anotar a placa, né? E quando a gente acordar, talvez seja tarde. Eu acho que os sistemas construtivos, eles trazem um pouco dessa questão do quanto o projetista às vezes não se preocupa tanto com modulação, com racionalização da obra. Porque, querendo ou não, a gente hoje vive um método muito artesanal de construção. Quer dizer, cara, qualquer erro pode ser remediado com engrossamento de reboco, com algum ajuste que tu faça durante a execução. Agora, a gente já viveu projetos em que estruturas metálicas pré-fabricadas, em que tu tem ali o recebimento da estrutura, uma montagem, um cronograma muito apertado. Qualquer erro de projeto, se for levado para a obra, vai dar um grande problema, assim, né, em termos de atraso. Então, eu acho que cada vez mais, com a industrialização, o BIM vai ser fundamental. Não tenha dúvida. Porque a gente vai precisar de precisão, a gente vai precisar de antecipar soluções, e se tu não tiver essa precisão, tu vai ter problemas que vão até atrapalhar a efetividade dessa industrialização. Na verdade, tu vai ter mais problema do que tu tinha quando tu estava no sistema artesanal. Eu até me lembrei que eu fui para uma viagem na Espanha e eu vi a quantidade de livros técnicos sobre construção que existiam, cara. Eles tinham umas enciclopédias dessa espessura, assim, só falando de detalhamentos construtivos. Que lá, como é tudo muito industrializado, tem que trabalhar com aquecimento, uma série de questões, impermeabilização, então todos os encontros de parede e pilares e vigas, estava tudo muito detalhado, sabe? Porque eles se preocupam com isso, que eles entendem a importância disso. No nosso mercado, isso mal é visto nos projetos executivos. O nível de detalhamento é muito baixo, né? Por quê? Porque a mão de obra sabe como executa e muitas vezes o projetista não sabe. Ele sabe como projetar espaço, não como projetar construções executáveis. Exatamente. E isso vai ser interessante porque o leigo, ele vai ter acesso à informação. Ele já tem, hoje, muito mais acesso à informação. E daí não vai mais dar para vender qualquer coisa, né? Então, o mercado vai ter que subir a régua por conta do acesso à informação. Daqui a pouco tu joga a prancha lá, o modelo lá para IA e diz, faz uma análise aqui para mim e vê se ela tá tudo certo. Tá? A gente vai chegar a níveis absurdos. A própria geração de projetos, se o arquiteto, né, não tiver prevalecendo em relação à inteligência artificial, a gente vai jogar lá uma necessidade qualquer e vai falar para um software gerador, né, de projetos, né, que eu chamo de projeto generativo. A gente vai viver isso num curto período de tempo, tá? Que são as viabilidades. Quer comprar o próximo terreno aí para o próximo empreendimento da VIT, tu vai conseguir fazer uma análise de viabilidade de diversos cenários possíveis, com base nas premissas de restrições do plano diretor, do Corpo de Bombeiros, né? Vai colocar lá e vai me dizer, me gere algumas possíveis plantas de aproveitamento. Então, vai ficar mais fácil, né? Então, a gente vai ter que estar preparado para isso de alguma maneira, tá? E o BIM, a industrialização, elas vão estar aí, porque o papel, mesmo que gerado pela inteligência artificial, ainda vai aceitar tudo. Mas isso depois ainda tem que casar aqui com a realidade. Por quê? Porque daí nós estamos falando de trazer um trabalhador ou uma indústria. Um engenheiro falava que não é que a gente vai acabar com a mão de obra. A mão de obra vai sair do canteiro de obra para ir para um canteiro de fabricação. A gente vai transformar o trabalhador como é a indústria hoje, automobilística, de navios, de aviões, né? Tá cheio de gente lá trabalhando, mas dentro de um ambiente controlado e industrializado. E eu imagino, já na estrutura pré-moldada já é isso que acontece, né? A gente já tem a mão de obra trazida para dentro de um ambiente fabril. Dito isso, né, tanto de projeto, quanto de construção, quanto de produto, quanto da nossa vida, todas essas transformações que a gente tem vivido, como é que vocês têm encarado isso, Lucas e André, em relação a quais são as novas demandas? Né? A gente está falando de um cliente hoje nosso que está na escola.
né? O futuro cliente hoje é o garoto, é a criança que está ali em formação, porque os ciclos são longos de construção. Quando ele estiver preparado, ou quem está hoje entrando na universidade, daqui a 7 anos ele já é um possível comprador de um apartamento. Como é que vocês estão trazendo essa visão de futuro para a VIT em relação aos espaços que vocês estão criando, aos projetos que vocês estão desenvolvendo, sustentabilidade, social, etc.? Isso vai para a empresa toda, né? Porque primeiro a gente fala sobre branding, sobre como que a gente se comporta no mercado, como a gente se posiciona. Então, como que a gente se comunica com o cliente, porque a gente tem a nossa cultura e o objetivo do marketing é conseguir externalizar essa cultura. A gente fala muito que a gente vende apartamentos na praia, né? Então, a gente vende muito o estilo de vida, de viver na praia, então uma qualidade de vida, de você poder viver com a sua família, enfim, você poder ter uma qualidade superior de vida. Porque muitos dos nossos clientes vêm de cidades, de centros urbanos, e após pandemia todo mundo pensou em, poxa, como é que eu vou ter mais qualidade de vida? Né? Então, hoje é muito mais fácil, hoje é muito possível, né? E muita gente trabalha longe do trabalho, ou trabalha e retorna algumas vezes à sua cidade de trabalho, e assim vai. Então, a gente se importa muito com como que a gente vai comunicar essa nossa cultura, porque a gente não só tenta vender uma vida na praia. Todo mundo que está dentro da VIT vive uma boa qualidade de vida. A gente se porta com, a gente falou aqui o ambiente do canteiro, com a vivência. A gente se porta com o nosso escritório também, agora nova sede, né? Muito gostosa, também muito boa de poder receber parceiros, de quem está trabalhando lá e também de receber clientes. Então a gente se importa em externalizar esse estilo de vida, né? E o cliente final sente isso. E aí isso, obviamente, vai para todas as áreas, né? E falando mais de espaço, vou passar para o André poder falar um pouco mais disso, mas a gente tem muita discussão sobre como o cliente vai utilizar aqueles espaços. Então, Lucas, antes tem a ver com o próprio... Muito bem colocado, tá? É uma visão louvável, né? De trazer para o branding mesmo, né? De trazer para o propósito da empresa, né? Então, a visão de futuro, de presente e de futuro está relacionada à própria marca, ao próprio propósito da empresa, né? Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. E a gente vai buscando nos projetos, assim, os espaços que são adequados tanto para o momento da necessidade atual, do nosso público atual, mas também espaços que a gente consiga... multiuso ou modular para uma necessidade futura. É muito... eu digo, na minha visão, um pouco impalpável o que vai vir daqui 50, 100 anos. A gente Impalpável. Isso, impalpável. A gente não sabe, não tem um manual. Sim, não tem o desenho do Jetsons falando pra gente, ou do Wall-E. Eu falo de 2 desenhos ali que trazem um pouco da visão do futuro, né? Exatamente. Então, é um desafio. É um desafio. Então, a gente tenta estar à frente do mercado, de buscar novas tecnologias para incorporar nos projetos, mas também olhar para o ser humano ali, quais são as necessidades que ele vai ter. Porque, como tu comentou, hoje são crianças, adolescentes que vão comprar os nossos empreendimentos daqui a anos. E quais são as necessidades daquela pessoa? Pô, qualidade de vida, um médico, vai precisar de de uma sala de cirurgia no prédio, vai precisar de uma clínica, vai precisar de um atendimento psicológico, o que é? Sim. Quais são as terapias da época? Então, a gente tenta pensar nisso, fazer um estudo de mercado abrangente, tanto internamente nacional como internacional, e ver o que está... Para trazer esses dados, através de pesquisa, do que hoje, tanto o comprador real ali de vocês, quanto o pulverizado aí na amostra maior. Exatamente. Daí a gente senta, faz um brainstorm, discute e vê quais são as diretrizes e o que a gente vai trazer de novo para os nossos empreendimentos. E entra uma vez que até o Márcio brincou, que era assim, pô, todo mundo tá fazendo estúdio agora? Todo mundo vai querer morar em estúdio? Não, isso é uma diretriz lá dentro. Aí não digo que a gente pode... Hoje a gente nunca fez e não é a nossa visão de curto prazo fazer, né? Pode ser que no grande centro urbano faça sentido, mas a gente tenta trazer grandes espaços para os nossos clientes poderem aproveitar, porque todo mundo, de novo, tá pensando em qualidade de vida, tá pensando, poxa, eu quero viver bem, quero morar bem. Então, vou morar num espaço mais... enfim, algo mais espaçoso e não... Cara, eu te falo até por experiência própria, tá? Eu já morei em São Paulo em apartamentos pequenos, a sensação é muito ruim, tá? E se tu não tiver no próprio prédio ambientes de descompressão, tu não fica muito tempo ali. Eu já tive problema de acústica, eu já deixei de morar numa unidade porque ela tinha uma parede quarto com quarto em que o outro inquilino roncava.
Absurdamente. Então, assim, eu tive que usar protetor auricular para dormir, até que eu falei, não faz sentido. Por sorte, eu alugava o apartamento, mas saí antes do prazo de garantia ali, de validade do contrato, né? Paguei uma multa, mas foi o dinheiro mais bem gasto que eu fiz por conta de qualidade de vida. E ontem também vi um headline, né, não sei se CEO, diretor do JP Morgan, o banco americano, falando que a projeção deles, tá, de análise de mercado deles, que eles fazem projeção de economia para ver os investimentos, como é que vão agir, né? Eles também fazem essas projeções de futuro, todo mundo faz uma tentativa de antecipação do futuro, olhando o passado, olhando o presente. E ele falou que é consenso de que as pessoas vão trabalhar 3,5 dias por semana, tá? Porque algumas coisas estão ficando absolutamente aceleradas, que a gente não tem condições, a gente precisa, o ser humano, eu acho que vai continuar precisando dormir 8 horas por dia ad eterno, porque é isso por muito tempo, né? Até hoje, então eu tenho minha avó que fez 96 anos ontem. Tá viva com 96 anos. Continua dormindo, né? Mais tempo, ainda tem essa necessidade. E hoje, dorme até muito mais do que 10 horas, porque o idoso, ele volta a ter necessidades parecidas com as das crianças, né? Eles precisam de mais tempo para recuperar, porque o organismo não está tão robusto, né? Ele já está envelhecido, vamos dizer assim, ele desacelerou e ele precisa de mais tempo para recuperar a energia. Então, a gente está fazendo prédios, na minha opinião, de estúdios, né, por uma necessidade muito momentânea. E isso vai mudar rapidamente, né? O que vai acontecer com essa aceleração? Um cara que está trabalhando 3,5 dias por semana, e por que ele vai trabalhar? Porque as necessidades vão estar sendo supridas. A gente não vai precisar. A gente está hoje no momento mais confortável da história da humanidade. Sim. Uma pessoa comum, tá, tem benefícios de conforto maiores do que os maiores reis da história da humanidade. Tá? Pensa no Salomão, pensa no cara mais rico da medicina, né? Lazer. Banho quente, cara. Banho quente no chuveiro. Eles tinham que esquentar. Quem tinha, o rei que tinha, quando, né, com o fogo esquentando na caldeira e na canequinha, mas dentro de uma banheira, né, toda aquela dificuldade, mas o rei só, né? Hoje tu liga a torneira, banho quente na hora, entendeu? Então, assim, conforto totalmente absurdo. Passa a mão no telefone, 2 cliques, pum, chega a comida, né? Mais 2 cliques aqui, comprou uma coisa, entendeu? Olha só o tempo. Eu, depois da pandemia, né, não vou mais ao supermercado. Faz tempo que eu não vou fazer as compras no supermercado. Já tenho toda a minha lista de favoritos ali, clico nos principais produtos e ele chega em casa, entendeu? As compras. Então, vamos ver, né? Cada um tem a sua visão de mundo. Essa é a minha visão de mundo. É lógico que, de repente, eu posso, inclusive, estar errado, né? E o mercado é que está certo. Mas, quando eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa igual... se nós 4 aqui já discordamos de um monte de coisa, tu imagina o mundo lá fora, né? Mas cada um toma as suas decisões, eu acho que é bastante acertado, pelo menos. Bom, se todo mundo está fazendo isso, deixa eu fazer uma coisa diferente, porque tem um nicho aqui muito próprio para desenvolver e me parece... E a gente entra em sustentabilidade, né? Em mais espaços verdes, mais respeito, obviamente, ao meio ambiente, tanto o período de obra quanto depois, como o empreendimento vai ser usado, né? Isso tudo impacta na qualidade de vida do cliente que vai estar usando e da sociedade que vai estar passando na frente, que vai estar enxergando, né, todo aquele monumento que foi criado. O que vocês têm trazido, falando nisso, Lucas, ali para os espaços de lazer, né? Uma sauna, um ambiente de relaxamento, o que vocês têm trazido ali para os projetos de vocês? A gente tem... vou deixar o André falar depois, mas já que tu perguntou para mim, a gente está trazendo o selo internacional, né, de qualidade de vida, né, mais específico, não para bonito, né? Porque tem um selo aqui, não, mas realmente um selo específico que valida a qualidade de vida que aquele empreendimento proporciona, né? A gente traz espaços terapêuticos no prédio, né? Que é uma horta terapêutica, é sauna, lugares que exercitam sentidos, trazem experiências que geralmente ou se encontra em lugares mais afastados, ou que são coisas comuns, mas que são repensadas, né? São pensadas de formas de uso diferentes, né? Então, são alguns exemplos aí.
Não, os espaços que a gente pensa no lazer não são meramente, tem que ter minimamente equipados para tal. A gente tem um cuidado de pensar um pouco além, assim. Por exemplo, uma academia, o que um personal vai precisar para trabalhar na faixa etária dos nossos clientes ali que estão comprando, o que ele precisa? Então, esse cuidado de pensar um pouco a mais. Não é só colocar lá uma esteira, uma bicicleta e uns pezinhos lá e acabou, e vira as costas e tchau. É pensar na experiência do cara que está vivendo ali, utilizando aquela academia, né? Como é que ele pratica, que tipo de atividade, porque tem funcional, tem hipertrofia, tem alongamento, tem pilates, e aí vai, né? Então é justamente facilitar essa operação e é justamente essa... Fazer com que os ambientes sejam usados, né? Exatamente. Porque a maior parte dos prédios hoje, o lazer é subutilizado. Subutilizado. Então, geralmente, até o comercial brinca, tipo assim, tem que ter o lazer porque chama atenção, mas no fim ninguém usa, ou pouca gente usa. Então, a gente pensa para ser diferente. Não, a pessoa gostou daquilo, mas ela realmente vai utilizar aquilo, porque isso vai trazer valor para ela no dia a dia, né? E o bem-estar também, né? De todos os espaços para que... Por exemplo, hoje a mobilidade é um ponto focal, né? A gente vê ali os grandes centros, como é difícil de se locomover, de ir de um espaço para outro. Não, mas quando chove, choveu, parou tudo, né? Uma terapia ou outra, uma academia, um pilates, a mobilidade é um ponto. E se isso está dentro do empreendimento, facilita bastante. Espaços para, eventualmente, um home office, um coworking. Temos também. Boa, maravilha. Temos também. E aí, eu vou fazer o nosso pitch aqui. Boa. Mas real estate, né, mercado imobiliário, é localização, localização, localização. Então a gente está falando aqui muito sobre mobilidade também. E hoje a gente está em Barra Velha, né, na cidade que é um polo muito bom para exatamente isso que a gente está falando aqui, de qualidade de vida. Para mobilidade. É muito fácil de sair, chegar, né, se você trabalha na cidade ou fora dela, em Joinville, em outras cidades. É muito fácil esse entrar e sair. E você tem praia, tem qualidade de vida, né, você pode viver lá. E isso é muito importante. Então, é importante pensar em tudo que a gente faz no prédio, no projeto, tudo, mas onde você posiciona isso também, né? E como você faz o prédio, o empreendimento, conversar com a estrutura que a cidade tem ou com as vias que a cidade tem, né? Maravilha. Aproveita, a gente está entrando aí nos metros finais da nossa jornada aqui nesse podcast maravilhoso e eu fico sempre com aquela sensação, quando a gente está esquentando na conversa, a gente está chegando no final do tempo, né? Então fica o convite para a gente interagir, né? Então aproveita, faz com mais calma a venda, né? Fala dos empreendimentos que estão aí na praça para quem quiser conhecer, se quiser colocar aí pontos de contato, página no Instagram, e-mail, telefone, o que quiserem colocar aí para quem quiser interagir conosco e continuar essa conversa em outro momento. Boa, né? Vou convidar quem está nos assistindo a conhecer a VIT lá em Barra Velha, né? A gente tem agora a nossa nova sede, inauguramos esse mês de janeiro, né, de 25. Então a gente está com um ambiente muito legal para receber parceiros, clientes, pessoas que querem conhecer, querem entender um pouco mais o que a gente faz lá. E a gente não só vende apartamentos, né? A gente realmente apresenta uma nova experiência de vida, uma qualidade de vida. Então a gente fala muito que a gente constrói cenários para vidas extraordinárias. Porque a gente entende que todos os nossos clientes já têm uma vida incrível com as suas famílias, com seus sonhos, enfim, já viveram muita coisa, né, positiva. E a gente tem o dom, né, e a nobreza, né, de poder entregar para eles um ambiente, um cenário novo para criar novas histórias. Então, você vai chegar lá no Centro Vit, né, nossa nova sede. Onde é que é o Centro Vit, Lucas? Lá em Barra Velha, né, Avenida... O endereço? Avenida José Borges, 840. Visita nosso site, vitincorporadora.com, né, Vitinc no Instagram. E aí você vai poder conhecer lá um pouquinho daquilo que a gente apresenta nos nossos apartamentos. Lá tem cafeteria também, vai ter agora uma loja de marcenaria, móveis soltos, decoração. Então a gente está entregando nesse centro comercial, não só a pessoa poder comprar um apartamento, mas poder também já ter uma ideia de mobília, de como fazer o seu apartamento. Então é um shopping do cliente da VIT. Tem uma Vespa lá também para dar uma voltinha. Vespa, Você pode ir de Rio Maggiore a Positano de Vespa aqui em Barra Velha. Para quem não sabe, a Vespa é a motoquinha, né? Elétrica. Trouxeram aí inspirada na Itália, né, Lucas? Que é um país que influencia bastante aí a origem da família e o nome da empresa. E é largamente utilizada lá na Itália, né?
motoneta, se eu não me engano, que eles chamam. Então, trouxeram, tá lá no Centrevit para os clientes poderem utilizar. Sim. Obrigado. Maravilha. Considerações finais. André, quais foram as tuas impressões? Deixa... né? Vamos conversar com quem está nos assistindo aí para a gente voltar a se conectar. É muito bom, né, essa conversa, né, de poder aqui expor alguns pontos que são importantes juntamente com a Canteiro. A Canteiro é um grande parceiro nosso. Ali, estamos aí no quarto empreendimento juntos. É muito bom essa visão de vocês. Parabéns ali pelo trabalho, por tudo que vocês estão construindo e também por esse podcast, né, de abrir o espaço aqui, de poder conversar, de poder expor as ideias. E a gente está de portas abertas, como o Lucas falou, para receber vocês. Estamos aí com 2 empreendimentos em andamento, Giopositano, se tiver interesse de conversar. E no Rio Major, tem unidade ainda disponível ou não? Vendeu tudo? Tudo. Já pode só ir pro próximo, só pro Giopo. É isso aí. Só quero agradecer aí pela oportunidade. Então, Giopo e Positano já tem unidades aí lançadas. Pode ir lá no Centrevit, né? Centrevit, visitar o decorado. Tá esgotando já, então tem que correr. Tem que correr atrás aí, porque o produto é de qualidade. Vai lá, Marlon. Primeiro, queria agradecer aí tanto o Lucas quanto o André nessa participação. Acho que foi muito interessante entender um pouquinho da história, né, ao longo dessa jornada que a gente fez juntos. O que valorizou, o que funcionou, o que deu certo, porque eu acho que isso é o que fica como mensagem para quem está buscando experienciar, né, essa entrada na metodologia BIM, na construção virtual, sabendo que isso não é algo rápido de ser feito, é algo que exige, né, se debruçar, entender sobre erros e acertos, e logicamente com a nossa participação as coisas tendem a funcionar um pouco melhor, mas a gente sabe que todo é um processo de integração de várias pessoas, vários processos, tecnologias, então entender que isso aí tem que ser discutido como uma prioridade para que a gente consiga ter resultados no longo prazo, né? E muito feliz por ver que a VIT está conseguindo ter uma ascensão bastante relevante aí num período curto de tempo, e parte desse resultado confere na nossa parceria. Com certeza. Maravilha. Eu queria agradecer a VIT, porque os nossos clientes são patrocinadores, né? Os nossos clientes, que são vocês, que permitem que a gente continue vivo, né? Uma empresa que tem 10 anos aí no mercado, e o propósito desse podcast, né, e do slogan que a gente trouxe depois do nosso rebranding é construirmos juntos. Então, o objetivo e o propósito, principalmente, do nosso podcast é construir com a nossa audiência, com as pessoas que se relacionam conosco ou que querem se relacionar conosco, de construir isso juntos. Construir melhores projetos, construir melhores ambientes, construir melhores produtos, construir a industrialização da construção, construir sustentabilidade, bem-estar, né? Não se faz sozinho. Nós não estamos aqui nos colocando como uma posição de detentores de todo o conhecimento. Pelo contrário, nós estamos aqui nos colocando na posição de aprendizes, trazendo parceiros para colocarem as dores e para construir juntos esse futuro que nós desejamos como indivíduos, nós desejamos como família, como cidade, como nação e como humanidade, né? Eu sou apaixonado por isso, de pensar no uso da nossa vida. A gente tem essa vida aqui limitada, temporária, né? Então, para mim nunca fez sentido, né? Quando eu vejo alguma coisa que vai de encontro, assim, vai contra, né? A gente está se desenvolvendo de maneira feliz, saudável, etc. Não faz sentido nenhum. Então, desde de antes da minha formação profissional, né? Quando influenciado ali pelo meio ambiente, eu vou escolher engenharia ambiental ou engenharia civil, né? Escolhi engenharia civil, mas carregado de uma atuação também ambiental para fazer isso. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? A VIT também tem proporcionado isso. Né, tanto de norma de desempenho quanto das certificações de saúde e bem-estar. Então, queria agradecer muito vocês, Lucas, André, Marlon, e ficamos à disposição. Quem quiser contactar a Canteiro, @canteiroaec, tá? Ou através do nosso site, canteiroaec.com, e vamos em frente, construindo juntos. Obrigado aí pela audiência. Obrigado a todos.